Qual a influência das redes sociais nas eleições? Como que essa influência acontece? Quem está por trás disso? Como que líderes improváveis estão sendo eleitos ao redor do mundo? Essas são algumas perguntas que o livro Os Engenheiros do Caos se propõe a responder. E é sobre ele que a gente vai falar hoje. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Ressaca Cultural. Eu sou a Mariana Ramiro e hoje a gente vai falar sobre os Engenheiros do Caos. Antes de mais nada, eu só queria falar que eu ando questionando o conceito, o uso da palavra populismo. Enfim, eu ainda não cheguei a uma conclusão, quero refletir e ler mais sobre isso, então eu tenho evitado usar essa palavra. Mas existe um movimento que está sendo chamado de populismo de direita, ou nacional populismo, que vem crescendo nas últimas décadas e sobre o qual o autor Juliano Dainpoli fala bastante aqui. Então eu provavelmente vou usar esse termo porque é o que o autor trouxe, beleza? Mas enfim, vamos ao livro. Segundo o autor, a ascensão desses líderes populistas nas últimas décadas, e ele inclusive cita alguns como o Trump, Boris Johnson, Matteo Salvini na Itália e o próprio Jair Bolsonaro, ela se deve em grande parte ao uso de algoritmos e de dados que estão cada vez mais precisos, que fornecem informações cada vez mais precisas, porque com as redes sociais os nossos gostos, as nossas opiniões, as nossas preferências são facilmente mensuráveis. Então, os responsáveis por analisar, por arquitetar esses dados são os engenheiros do caos. E eles são os responsáveis por trazer a lógica de grandes corporações como Google e Facebook para a política, a lógica do engajamento. As redes sociais, elas dão destaque, o que faz gerar mais engajamento para conteúdos que geram fortes emoções nas pessoas. Conteúdos polêmicos ou notícias falsas acabam tendo mais compartilhamento do que a correção dessas notícias e do que notícias verdadeiras não tão intensas, né? Então, trabalhar o ódio das pessoas, a raiva, a cólera das pessoas faz com que isso gere mais engajamento, mais compartilhamento, mais comentários. E esses líderes populistas e esses engenheiros do caos, eles sabem exatamente disso, eles sabem exatamente o que está sendo discutido, qual é a opinião das pessoas em relação a diversos assuntos, e eles vão atrás desse tipo de engajamento e falando exatamente o que as pessoas querem ouvir nesse sentido. Só que lembrando que os algoritmos, eles reforçam esses conteúdos que geram uma emoção mais forte. Então, não necessariamente o conteúdo que gera maior engajamento é realmente o que a população precisa. Segundo o autor, no sistema político velho, existiam poucos meios de segmentação de uma mensagem. Então, para atrair o maior número de pessoas, era preciso caminhar para uma posição mais moderada que fizesse convergir o maior número de pessoas para aquela ideia, né, em relação àquele ponto de vista. Mas, atualmente, com as redes sociais, é possível segmentar a sua notícia de acordo com cada público, com o que cada público anseia, deseja, teme, e assim fazer uma mensagem direcionada para cada uma dessas pessoas, desses públicos, atacando exatamente o medo dela, o medo de não ter emprego, o medo de ser assaltado, enfim, e aí fazer mensagens direcionadas para cada um desses públicos e não precisar necessariamente de uma posição moderada que caminhe para o centro, mas que seja possível atingir os extremos. E é exatamente por isso que na realidade dos algoritmos a versão de mundo que cada um recebe é única. Eu vou receber as notícias, as indicações de filmes na Netflix, de músicas no Spotify de acordo com as minhas preferências, assim como você vai receber as suas e o outro vai receber de acordo com as preferências dele. Então, uma comunicação de massa que atinja a toda a população vem se tornando cada vez mais rara, e é por isso que é tão difícil caminhar para um entendimento coletivo. E aí, para exemplificar como isso acontece, o autor vai trazer alguns casos de campanhas onde, de fato, o uso de algoritmos e de dados já aconteceu e já influenciou eleições. Como é o caso do movimento 5 Estrelas na Itália, que é um movimento que foi criado pelo comediante Beppe Grillo e pelo marqueteiro Gianroberto Casaleggio. E eles falam também sobre a campanha do Trump nos Estados Unidos com o apoio do Steve Bannon, falam sobre a campanha do Brexit
no Reino Unido, falam sobre a eleição do Viktor Orbán na Hungria e, inclusive, sobre nossa realidade brasileira. Enfim, para o Juliano da Empoli, as campanhas estão se tornando guerras entre softwares, nas quais é possível usar as armas convencionais, que são mensagens verdadeiras e públicas, e as armas não convencionais, que são mensagens direcionadas e nem sempre verdadeiras. Inclusive, nessas mensagens não convencionais é possível usar outros tipos de perfis, enviar mensagens por terceiros, o que faz com que elas sejam dificilmente rastreáveis ou facilmente negadas pelos líderes políticos. Depois da derrota do Trump nas eleições do ano passado e da vitória de um discurso mais moderado nas eleições municipais aqui no Brasil, também no ano passado, começou a se falar muito sobre esse discurso extremista, esse fazer político mais agressivo, mais violento, mais polêmico, gerando uma polêmica nova a cada dia, falando uma coisa, depois falando outra coisa oposta, como se não tivesse um compromisso com a coerência e com a verdade, estar perdendo espaço. Mas não sabemos, a gente precisa esperar, a gente precisa acompanhar o que vai acontecer nas próximas eleições aqui no Brasil, mas ao redor do mundo também, porque esses fenômenos nunca são únicos, a gente pode ver e sempre tem outras coisas muito parecidas acontecendo em outros lugares do mundo, então é bom ficarmos atentos, porque com certeza as tecnologias elas só vão se desenvolvendo, avançando, ficando cada vez mais complexas e mais capazes de influenciar as nossas vidas, né? Então realmente é um ponto de atenção, vamos ficar de olho para ver o que vai acontecer, quais que serão os próximos capítulos. E é isso, o livro do Juliano da Empoli, Os Engenheiros do Caos, ele traz conceitos e ele traz explicações bem interessantes e fundamentais para o momento que a gente está vivendo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e se gostaram, não esqueçam de curtir, de comentar, de compartilhar, de se inscrever no canal para melhorar meu engajamento também, né, gente? E é isso, obrigada, até o próximo vídeo!